Olá, essa é a aula 3 do módulo 2 e hoje nós vamos falar sobre índices de ações. Sabe quando nós escutamos na televisão, no rádio ou lemos no jornal de que a bolsa caiu ou a bolsa subiu? É exatamente sobre o índice Bovespa que o jornalista, o radialista está se referindo. Por quê? Porque é uma forma de nós conseguirmos medir o mercado, ter uma referência em relação ao que está acontecendo no mercado. Os índices são pontos de referência para medir determinado mercado. Quando a gente fala do índice Bovespa, nós estamos nos referindo à Bolsa de Valores no Brasil, que é o índice mais conhecido que nós temos hoje. Os índices têm três objetivos: demonstrar a variação do preço do mercado como um todo, sem se referir a determinada ação, oferecer um parâmetro para avaliação de performance dos portfólios e também podem servir ainda como instrumento de negociação no mercado futuro. Essa parte do mercado futuro nós vamos ver mais para frente, mas o que eu quero falar aqui um pouquinho para vocês é explicar como que essa carteira virtual de papéis é formada, porque o índice nada mais é do que uma carteira virtual de papéis. A metodologia vai ser de acordo com os critérios pré-estabelecidos, como o volume de negócios, tamanho da empresa, setor da economia, de acordo com determinado índice. Aqui nós vemos os principais índices brasileiros. O índice Bovespa é o mais conhecido, ele mede a variação do mercado de ações no Brasil. Aí, além dele, também a gente vai ter o índice Brasil e o Brasil 50, também são índices bastante conhecidos, também são índices de ações, e olhando sempre para o mercado brasileiro. Outro índice conhecido é o índice de sustentabilidade empresarial, o ISE. Aí temos também os índices que servem para medir a variação setorial. E aqui eu trouxe um exemplo que é o de setor de telecomunicações, conhecido como ITEL. O índice imobiliário, que é o IMOB, aí a gente está falando de índice de ações relacionadas ao mercado imobiliário, e não de fundos imobiliários. No módulo que a gente vai falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, eu vou explicar para vocês o que é o IFIX, que aí sim estamos falando sobre fundos imobiliários. Também temos o índice de ações com governança corporativa diferenciada, o IGC, o índice de small caps, que ficou bastante conhecido, principalmente em 2019, e o índice mid large caps, que é o MLCX. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o mais conhecido, que é o índice Ibovespa. Como que esse índice é formado? Como que o índice Ibovespa é formado? Ele foi criado em 1968 e ele mostrava, né, e mostra até hoje, o desempenho médio das principais ações da Bolsa. O que é isso? O que é o desempenho médio? O índice pega, né, qual que é a metodologia de formação do índice Bovespa. Vou falar depois especificamente como que ele faz isso, mas de forma resumida, ele vai pegar as principais ações da Bolsa Brasileira e calcular uma média ponderada pelo volume negociado dessas empresas, né, de ações dessas empresas, pelo preço delas, e essas empresas vão subir ou cair durante o dia. No final do dia, durante todo o dia, né, e não só no final do dia, esse índice é calculado em tempo real, você tem a média ponderada de todas essas empresas. Umas subiram, outras caíram, umas subiram mais e tem um peso maior, então ele vai puxar, essa empresa vai puxar a variação do índice para cima, assim como outras que têm um peso menor que não vão afetar tanto. E quais são as empresas que compõem o índice Bovespa? A composição dele é formada de acordo com quatro
requisitos para entrar no índice Bovespa. Primeiro, essas ações precisam participar de pelo menos 95% dos pregões. O que é isso? Algumas empresas que não têm muita liquidez, que não são muito conhecidas ou que não têm ações muito negociadas, algumas vezes passam o dia sem que haja algum negócio, né? Não existe nem compra e nem venda dessas ações naquele momento, durante aquele dia. Então, a primeira regra é que a ação para compor o índice Bovespa tem que ter participado de no mínimo 95% dos pregões. Isso é um indicativo de liquidez, né? Garante que essas empresas sejam bastante líquidas. Além disso, tem o critério do volume financeiro. O volume financeiro dessa empresa tem que compor, né, a carteira em pelo menos 0,1% de todo o volume transacionado. Então, ela não pode ter um volume tão pequeno de negociação ali. Além disso, outra regra que compõe é que empresas que não tenham ações acima de R$1, as conhecidas como penny stocks, a gente viu lá no começo do curso quem são as penny stocks, também não podem compor o índice Bovespa. Então, somente empresas com ações que são negociadas acima de R$1. Nenhuma empresa com ações negociadas abaixo de R$1 podem entrar na composição do índice Bovespa. Depois de tudo isso, né, como que o índice é calculado? Coloca em ordem as maiores, né, da maior para menor, e 85% das empresas de toda a bolsa que cumprem esses 3 requisitos coloca um corte ali, faz um corte e essas empresas são as que vão entrar no índice, ok? Então, quais ações que vão estar dentro do índice Bovespa? Ações que têm bastante liquidez, as mais líquidas, as que têm bastante volume negociado, né? Que tem um volume alto negociado, e nenhuma que tenha preço abaixo de R$1. Tá? A composição do índice, a escolha das empresas, né, de acordo com esses critérios, é feita ali de 4 em 4 meses. Então, vai ter uma mudança na composição da carteira de 4 em 4 meses. Muitas vão sair, muitas vão entrar? Provavelmente não. Por exemplo, nós temos empresas como a Petro, a Vale, que estão dentro do índice Bovespa desde 1968. Ou seja, essas empresas são grandes e continuam ali desde sempre, porque o mercado de capitais no Brasil não tem tantas empresas entrando na Bolsa a todo momento, o que faz com que as empresas que compõem o índice Bovespa sejam bem parecidas na composição quase sempre, tá? Aqui eu falei um pouquinho sobre a carteira teórica do índice Bovespa, né? Então, essas ações que compõem esse índice e que calculam, que vão ser a base para o cálculo do índice, que vão dar o resultado lá do índice do dia, né? Da variação do dia, são uma metodologia, é esse índice. Os outros índices, cada um tem a sua metodologia, e eu vou deixar aqui embaixo da aula o link para vocês consultarem todos os índices que são calculados dentro do site da B3. Então, lá você vai ver quem são as ações, qual o peso, inclusive do índice Bovespa. A gente vai conseguir ver cada uma das ações que compõem o índice, né, se elas mudaram ou não e quanto elas mudaram ou não. Ok? Aqui eu coloquei um resumo para vocês. Então, o índice Bovespa ele é calculado em tempo real e é um indicativo do desempenho médio de todas as ações negociadas naquele período. Como eu falei, as ações que compõem o índice são reavaliadas a cada 4 meses para garantir que o índice representativo da Bolsa se mantenha sempre atualizado. Claro, como eu comentei, muitas empresas vão se manter lá por muito tempo. Mesmo não englobando todas as empresas negociadas na Bolsa, o índice é calculado de tal forma que ele represente 80% do volume financeiro e do número de negócios no mercado brasileiro.
E aqui eu trouxe um gráfico para vocês que a gente pode ver, aqui ele não vem desde o começo, lá de 68, mas ele é anterior a 95, a 1995, e aqui a gente consegue ver todas as oscilações aqui entre 2007 e 2009, a gente vê 2008, a crise de 2008, as oscilações, o grande ciclo de alta que foi entre meados, né, final ali de 2016 até 2019, e aqui a queda depois do coronavírus. Aqui eu trouxe para vocês quais são as maiores participações do índice Bovespa. A gente consegue perceber que o maior peso dentro do índice é de Vale, 10% do índice é composto por ações da Vale, em segundo lugar é Petrobras, depois temos Itaú e Bradesco, bem próximo ali de 8%, a outra é a B3 e a Ambev. Os outros 55,5% aqui são outras ações, todas as outras ações que compõem a carteira do Ibovespa. Hoje a carteira do Ibovespa tem mais ou menos 75 ações na composição dele e ele muda lá de 4 em 4 meses. Outro índice que também é bastante conhecido, que eu comentei com vocês, é o índice de Small Caps. As Small Caps contemplam dois tipos de empresas. Empresas novas, que podem ter diversificação do setor, mas não são líderes de segmento, e empresas com mais tempo de mercado, mas que estão concentradas em setores menores e que podem ou não ser líderes de segmento no segmento em que atuam. O índice Small é a carteira teórica com os principais nomes do mercado e para compor esse índice, as ações devem estar fora do Ibovespa, ou seja, elas vão estar entre as 25% das ações menos negociadas na bolsa. Entre essas 25% das ações que são menos negociadas, eles também colocam em ordem da maior para menor e fazem lá o corte. Vocês também podem ver a composição e a metodologia dentro do site da B3, que eu deixei o link aqui embaixo. Aqui eu também trouxe o gráfico das small caps e nós percebemos que elas têm um comportamento bastante parecido, né? O índice ele é bastante parecido com o índice da bolsa, do Ibovespa. Aqui, se vocês olharem, também é a queda do índice, né, do mercado, em virtude da crise do coronavírus, e já começa a aparecer uma leve recuperação, ok? Quando a gente olha para esse gráfico, e aqui eu não trouxe os dois, né, tanto o Ibovespa quanto Small Caps, mas nós vamos ver na aula de ETF, um em cima do outro, nós percebemos que o índice de Small Caps ele sofreu uma queda muito mais acentuada no momento da crise. Por quê? As ações de Small Caps geralmente têm menos liquidez, são empresas que são menos negociadas e com volume menor de negociação, ou seja, qualquer movimento mais brusco, essas empresas aqui, que são as small caps, vão sofrer e sentir muito mais que as ações que têm um maior volume e maior liquidez na bolsa. Então, as oscilações acabam sendo mais bruscas e maiores, né? Tem uma volatilidade maior em virtude da menor liquidez, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre outros instrumentos de renda variável e aí nós vamos falar um pouco sobre ETFs, fundos imobiliários, opções e contratos futuros. Até lá!